Oi, tá me Lucas? vendo? Agora eu tô te vendo, tô te ouvindo. Caramba, que desespero, hein, pra fazer. Né? Que saga. Mas a Auxiliadora dos Cristãos está conosco. Então, É. pessoal, sem mais delongas, a gente já rezou uma Ave Maria. Virgem Maria, a gente interceder para que corra tudo bem aqui. Estamos fazendo hoje mais uma live com o nosso querido amigo Lucas, lá do Centro Dom Bosco, né? Ele é tenente do Exército, é mestrando em Educação, não é isso, Lucas? Pela Universidade Isso. Católica de Petrópolis. E hoje a gente vai tratar sobre um tema muito importante e talvez pouco falado hoje em dia, que é o que estão fazendo com a nossa educação. Então, Lucas, sem mais delongas, queria te perguntar, assim, as pessoas falam muito, né, da importância de se estudar, de melhorar, de se investir na educação, né, para melhorar a qualidade do ensino. E, no entanto, no caso aqui do Brasil, o nosso sistema educacional, a nossa pátria educadora, né, como por muitos anos foi Uhum. assim conhecida, ela é uma das que mais investe e, no entanto, o ensino é péssimo, né, Sim. e a gente tem visto que tem formado mais militantes do que outra coisa. Então, eu queria, sem mais delongas, né, que a gente começasse falando um pouquinho a razão dessa live. Por que que para nós, enquanto aqui, no caso, dois centros católicos falando, né, a gente do IUPAV, tu representando aí o CDB, por que que a educação ela é um assunto tão importante para o catolicismo? Então, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer ao Instituto Padre Antônio Vieira e a Dani, que é uma amiga queridíssima minha. Queria agradecer também aos amigos aqui de Sinop, que eu não estou no Rio de Janeiro, não estou em casa. Eu vim visitar alguns amigos aqui no Mato Grosso, eles me acolheram super bem. Eu estou fazendo da casa deles essa live aqui, então, os meus amigos de Sinop, um forte abraço. E eu queria começar contando para o pessoal de casa uma dificuldade que a gente tem quando a gente tenta expandir a liga para fora do Brasil. Então, nós temos alguns amigos portugueses, né, e a gente sempre comenta com eles de quão é importante abrir uma editora. E a gente fala para eles, olha, abre uma editora, depois que abrir a editora fica tudo bem, porque o centro ele consegue se sustentar pela editora. E a reclamação é sempre a mesma. Eles dizem o seguinte, né, se a gente abrir uma editora aqui, ninguém vai comprar livro, porque não tem mercado. Não tem mercado editorial aqui em Portugal, ninguém se interessa por ler livro católico. E daí quando você olha para a realidade do Brasil, você vê que é exatamente o contrário, né? Você tem a editora do CDB, você tem Minha Biblioteca Católica, tem a editora Santo Atanásio, tem Resistência Cultural, tem Edições São Tomás, tem Eclésia, tem Cultura de Livros, tem Quadrante. Tem uma porção de editoras católicas no Brasil. Se a gente for pegar o que eles publicam no mês, talvez passe de 20 livros, né, juntando todas as editoras. Sim. Então, todo mês tem dezenas de livros sendo jorrados no mercado editorial, livros genuinamente católicos, escritos para católicos, sobre teologia, liturgia, filosofia, história da igreja, vida dos santos, né? Então, a gente vê que no Brasil tem mercado para livro. Não é uma coisa absurda montar uma editora católica nova, publicar livros para vender. Essas coisas, elas funcionam aqui no Brasil. E aí, quando você vai se perguntar por que isso acontece, a gente talvez consiga encontrar resposta, porque a gente vê que o catolicismo no Brasil, ele cada vez mais tende para um apostolado de educação, né? Então, outra comparação que eu fiz, importantíssimo, dado que eu peguei hoje, né? Quando a gente pensa em apostolado católico de internet, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é quem? É o nome do Padre Paulo Ricardo. Sim. Né? O Padre Paulo Ricardo, ele tem 967 mil inscritos no canal dele do YouTube. Quem que é a maior personalidade da política do Brasil hoje? É o presidente Jair Messias Bolsonaro. Né? Uma eleição com não sei quantos milhões de votos. O Bolsonaro tem 3 milhões de inscritos no canal dele do YouTube. Então, mas o Bolsonaro é o presidente da República. E o Padre Paulo Ricardo é quem? Ele é um padre da diocese de Cuiabá, e Cuiabá nem é a cidade mais importante do Brasil, economicamente falando. Não é uma cidade... Quem mora, sei lá, na Espanha não sabe que existe Cuiabá. Acho que o Brasil é só Rio de Janeiro. Né? E a gente vê... e a gente vê que não, mas o Padre Paulo ele conseguiu despontar o apostolado dele de uma forma que a gente nunca imaginou. E até é difícil de imaginar isso fora do Brasil, não é? E quando a gente olha para o apostolado do Padre Paulo Ricardo, não é um apostolado de ficar
arrumando briga na internet. É um apostolado de ensino, né? Então o Padre Paulo ele ensina, né? Tem curso no site do Padre Paulo Ricardo sobre engenharia da santidade, sobre história da igreja, sobre Inquisição, sobre vida dos santos. Agora tem um curso novo da vida de Santo Antônio, né? Sim. Então as pessoas que começam a estudar o catolicismo, uma hora ou outra eles vão acabar precisando de quê? De livros, né? Então, talvez uma coisa explique a outra. O fato de haver apostolados no Brasil que trabalham com educação explica a enxurrada de livros que existe hoje no nosso cenário atual. Então, o nosso exemplo aqui é outro, né? O Centro Dom Bosco quanto o Instituto Padre Antônio Vieira. A gente não se reúne para fazer dinheiro ou se reúne para fazer churrasco, isso também acontece. Também. Mas a missão principal dos centros qual que é? É o estudo, né? O ensino. Então, aliás, essa é uma boa definição do centro, né? É onde há um espaço físico para pessoas que querem estudar e rezar. Sim. Né? Então, o catolicismo no Brasil, ele tem essa diferença. Exatamente. Então, o catolicismo no Brasil tem um acréscimo, né? A gente consegue perceber isso nos nossos apostolados, nos mais conhecidos, pelo menos, de que a missão educadora ela não é desprezada, né? Então, isso não é mera coincidência, né? O catolicismo no Brasil parece estar caminhando muito bem, apesar dos pesares, né? Porque a gente entendeu que caminhar na fé é a mesma coisa que educar, né? Então a gente se educa, né? E educa outras pessoas também. E a educação ela é uma missão substancial da igreja, tá? Isso é uma coisa que às vezes também passa despercebido e a gente não dá a devida atenção, porque parece que é tão óbvio, a gente não para prestar atenção nisso daí. Mas quando a gente lê, por exemplo, o último capítulo do Evangelho de São Mateus, tem assim no versículo 19, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Capítulo 28, versículo 19. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Né? Então, se Cristo deixou para dizer essas palavras, elas aparecem no final do Evangelho, a gente imagina que elas sejam muito importantes. Sim. Porque nós dizemos as coisas mais importantes quando estamos perto de ir embora. Né? Então, ele quis deixar esse recado. E a gente viu que a igreja desenvolveu, principalmente desse trecho, né? A gente tem aqui a questão do batismo, das missões, de ir às nações para pregar o Evangelho. A igreja fez isso muito bem. O batismo também é uma doutrina bem definida no catolicismo. A Santíssima Trindade, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, essa parte do ensinar, ela é um pouco ignorada. Né? Ela meio que está abaixo dos outros temas que são mais importantes. Ou a gente pensa que são mais importantes e, na verdade, não é. Né? Mas o raciocínio aqui é muito simples. Se a igreja ela é o corpo de Cristo, ela tem que fazer as mesmas coisas que Cristo fazia. Né? E Cristo ele veio para ensinar. A gente pode ver isso diversas vezes no Evangelho, que quando Cristo aparece, ele aparece ensinando. Talvez a passagem mais famosa de todas seja a passagem do Sermão da Montanha. Cristo vê a multidão e põe-se a ensinar as multidões. Né? Então, se Cristo ele veio para ensinar a fé, ensinar a retidão da fé, não é? E a igreja ela é o corpo de Cristo, então a igreja ela deve dar continuidade nessa missão de Cristo, do magistério, não é verdade? Sim. E quando a gente olha para as primeiras comunidades do cristianismo, os padres da igreja, né, nós vemos que eles entenderam isso muito bem. Então, eu cito aqui para você, Dani, pessoal de casa, um trecho de um livro de São João Crisóstomo, do livro Contra os Adversários da Vida Religiosa. Ele fala um pouco sobre educação. Então, diz aqui, ó, se nós adotássemos esse ponto de vista e tratássemos, antes de tudo mais, de conduzir as crianças à virtude, bem persuadidos de que isto é importante, que tudo mais é acessório, seriam tantos os bens que daí resultariam, que se eu os tentasse descrever, meus leitores pensariam que eu não poderia estar falando sério. Mas eu tenho que lhes dizer que, então, o gênero humano trocaria as próprias fronteiras da natureza angélica. Né? Então, eles entendiam muito bem que a missão de educar ela é uma coisa natural do cristianismo. O cristão tem que educar. Tá? Eu vou só trocar aqui de ambiente, porque, como eu estou numa casa, as pessoas cozinham, né? Fazer as coisas normais.
e acabam fazendo barulho. Mas o som tá ótimo, não tava ouvindo barulho. Aqui perto parecia que tava acontecendo um terremoto. Né? E aí quando a gente olha, Dani, para a história da igreja, né, nós vemos que várias ordens, né, em vários momentos da história, religiosos e pessoas consagradas ao serviço da igreja, elas entenderam também que trabalhar para a igreja é trabalhar para a educação. E eu cito 2 exemplos aqui de cabeça, que é a Companhia de Jesus, né? Quem tem a oportunidade de ir à Europa vai ver que a Companhia de Jesus, ela abria colégios nas cidades onde havia universidades. Né? Então, as universidades mais famosas da Europa, 2 que eu visitei, pelo menos, Universidade de Coimbra e Universidade de Salamanca. Colado na Universidade de Coimbra, praticamente de frente à Universidade de Coimbra, ficava o Colégio da Companhia de Jesus. E a Universidade de Salamanca também, assim, uns 100 metros de distância, onde hoje a Universidade Pontifícia de Salamanca era um colégio da Companhia de Jesus. Então, ao longo da história, a igreja entendeu muito bem isso daí. E educar é substancial da igreja. A igreja ela existe para educar, porque esse é um mundo do próprio Cristo. Se Cristo educa, a igreja também precisa educar. Tá. Mas, apesar disso, quando a gente olha para a história da igreja e dos documentos que foram publicados pelos papas, não aparecem muitas coisas sobre educação. Né? Documento que eu conheço, pelo menos agora, eu não sei se existe outro, eu acho que, de gênero que não existe. Esse é o único documento da igreja sobre educação. É uma encíclica publicada pelo Papa Pio XI, em 1929, chamada de Divini Ilius Magistri. Então, 1929 na Itália, época do fascismo, Benito Mussolini, estatolatria, o Estado querendo assumir funções que não era dele. E aí parece que numa ocasião como essa, o Papa entendeu que era preciso ter uma definição mais explícita do que era educação para a igreja. Aí ele vai e publica esse documento, né, que versaria sobre a educação da juventude católica. Mas acho que a gente pode aqui adequar para todas as etapas da vida. Então, tem alguns pontos dessa obra que vale muito a pena a gente comentar. O primeiro que eu queria mostrar para você é sobre a missão da igreja. Então, o que o Papa vai dizer? Que todo homem ele está inserido naturalmente em uma tripla associação. Né? 2 de ordem natural e uma de ordem sobrenatural. Quais são as 2 de ordem natural? Em primeiro lugar, a família. Né? E em segundo lugar, a sociedade civil. E qual que é a outra de ordem sobrenatural, que é a própria Igreja Católica? Então, a quem cabe a educação do homem? Essas 3 associações. A educação do homem ela cabe à família, ela cabe à sociedade civil e ela cabe à Igreja. Mas, de modo especial, ela cabe muito mais à Igreja Católica do que as outras 2. Por quê? Porque a missão de ensinar ela foi conferida de modo sobrenatural à própria Igreja. Né? Então, o Papa vai dizer aqui: a este magistério foi conferido por Cristo a infalibilidade juntamente com o preceito de ensinar a sua doutrina. Assim, a Igreja foi constituída pelo seu divino autor, coluna e fundamento da verdade, a fim de que ensine aos homens a fé divina, cujo depósito lhe foi confiado, para que o guarde íntegro e inviolável, e dirija e prepare os homens, as suas associações e ações, em ordem à honestidade de costumes, integridade de vida, segundo a norma da doutrina revelada. Em última instância, o que isso quer dizer, Dani? Que a igreja, em matéria de fé e em matéria de moral, ela nunca erra. Sempre que a igreja ensina alguma coisa, em matéria de fé e em matéria de moral, ela está sempre certa. Porque nesse caso ela fala em nome do próprio Cristo. Né? Então, por ter por seu caráter sobrenatural, por ser fundado pelo próprio Cristo, a gente vê que a igreja ela se sobrepõe a essas 2 associações, né? Família e sociedade civil. E ainda mais quando a gente olha hoje, né? Quando a gente olhando, fazer um olhar bem sincero, qual que é o Estado que ensina a verdadeira fé? Será que existe algum governo preocupado com isso? Famílias é a mesma coisa. São muitas as famílias que se preocupam com a salvação. Eu não sei se é porque a gente vai entrando num meio mais restrito, mas eu vejo um aumento disso, as pessoas cada vez mais preocupadas com a educação dos filhos, mas eu não sei se todo mundo tem esse privilégio, né? Imagino que não. Então o primeiro ponto foi esse, a missão da igreja. O segundo ponto que vale a pena comentar
é o sujeito da educação. E aí o Papa vai dizer: com efeito, nunca deve perder-se de vista que o sujeito da educação cristã é o homem todo, espírito unido ao corpo em unidade de natureza, com todas as suas faculdades naturais e sobrenaturais, como no ladrão a conhecer a reta razão e a revelação. Por isso, o homem decaído do estado original, mas remido por Cristo e reintegrado na condição sobrenatural de Filho de Deus, ainda que não tenha sido nos privilégios preternaturais da imortalidade do corpo e da integridade ou equilíbrio das suas inclinações. Em resumo, uma síntese: a educação, ela existe para o homem, né? E que homem? O homem que a nossa reta razão e a revelação mostram para a gente. Ou seja, um composto de corpo e alma, uma alma capaz de ter vontade, de raciocinar, né? Isso naturalmente falando. Sobrenaturalmente falando, uma alma capaz de se unir a Deus, mas que no momento está em pecado. Isso parece até ser meio óbvio. Nossa, como assim? Existe outro sujeito de educação? Parece ser óbvio, mas não é. Porque quando a gente olha hoje para a nossa educação, e isso é muito duro de dizer, e eu tenho que fazer até as pessoas de casa precisam saber isso. Porque muitas das correntes educacionais que a gente tem hoje na academia, e eu falo aqui meu exemplo do quartel, né, foram modelos de educação pensados para animais, né, e aplicados para pessoas. Então você tem muito o caso claríssimo, né, dos psicólogos behavioristas, né? Eles faziam aqueles experimentos com o cachorro, toca a campainha e dá um pedaço de carne, aí o cachorro vai salivar. Toca a campainha, um pedaço de carne vai salivar. Vai chegar uma hora e vai tocar a campainha, não vai chegar o pedaço de carne, mas o cachorro vai salivar. Então você está condicionando o comportamento da pessoa. Sim. Né? Então você dá determinado estímulo e espera determinado tipo de comportamento. Isso acontece nas escolas. Nós temos o caso, eu tenho o caso, por exemplo, eu sou instrutor de uma escola militar. Então nós temos um recurso que nós chamamos de fato observado positivo. Então o aluno que canta canções muito altas na hora da corrida, ele ganha um fato observado positivo. E aí depois ele canta de novo alto e vai ganhar mais um. Canta de novo alto, mais um. Vai chegar uma hora que não vai precisar nem dar. O fato observado que ele já se habituou a agir daquele determinado modo. Não é? Mas olha que coisa horrorosa, né? Isso foi pensado por animais. Isso não foi pensado por uma pessoa dotada de uma alma imortal. Então quando a gente fala que o sujeito da educação é o homem, e isso parece muito óbvio, na verdade hoje não é tão óbvio assim. Hoje a gente realmente precisa discutir isso daí. Porque as pessoas não pensam mais desse modo. Bom, terceiro ponto, o ambiente da educação. E aqui ele vai falar das famílias. Né? O primeiro ambiente natural e necessário da educação é a família. Precisamente a isto destinada pelo Criador. De modo que, em geral, a educação mais eficaz e duradoura é aquela que se recebe numa família cristã bem ordenada e disciplinada. Tanto mais eficaz quanto mais clara, e constantemente aí brilhar, sobretudo, o bom exemplo dos pais e dos outros domésticos. Né? Vem aqui à cabeça agora o Dom Justino, aquele monge beneditino que é nosso amigo, né? E ele foi professor do Colégio de São Bento, e ele contava que todo dia vinham dois meninos acompanhado do pai, entravam na igreja, o pai rezava de joelhos 15, 20 minutos e eles saíam da igreja. E Dom Justino falava assim, esses meninos, eles nunca vão perder a fé. Nunca. Porque eles tinham o exemplo do pai. Exemplo. O pai que é o super-herói, né? O pai que é o super-herói, que é o salvador da família, que é o provedor. Eles viam o pai de joelho, prostrado na igreja, né? Diante do Santíssimo. Então eles iam copiar aquele exemplo. Né? E graças a Deus a gente tem visto cada vez mais famílias católicas, né, dispostas a viver uma vida realmente católica e que também fazem um apostolado muito bacana na internet. Da Eitiba, um exemplo, né? Sim. A gente vê aquelas crianças, né, o filhinho tão pequenininho já rezando a missa, né, com a hóstia lá de brinquedo, o cálice, tudo mais, é tão bonito. E a gente imagina que quando eles estiverem na nossa idade, nós temos, apesar de eu ser bem acabado, eu tenho a idade da Daniela, tá, gente? Tenho 26 anos. Temos. A gente imagina que quando eles tiverem a nossa idade, eles vão ter uma fé muito amadurecida. Né? Talvez eles não vão passar pelo que a gente vê, comumente acontece com quem faz faculdade.
A pessoa entra na universidade com uma fé não amadurecida, né? Uma fé às vezes mais emocional, ou uma fé cheia de dúvida, e ela entra na faculdade, primeiro tiro que o professor ateu de história dá, ele acaba abandonando a fé. Não é verdade? Professor de filosofia, biologia. A gente imagina que essas crianças não vão passar por isso, elas já estão imunes às ideologias. Sim. E o último ponto que vale a pena falar do livro, da encíclica, perdão, e essa já está bem no final da encíclica, né, é sobre o fim da educação cristã. E aqui está escrito assim: o fim próprio e imediato da educação cristã é cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão. Perfeito cristão é uma palavra-chave. Isto é, formar o mesmo Cristo nos regenerados pelo batismo, segundo a viva expressão do apóstolo. Meus filhinhos, a quem eu trago no meu coração até que seja formado em vós o Cristo. Pois que o verdadeiro cristão deve viver a vida sobrenatural em Cristo. Cristo que é a vossa vida, e manifestá-la em todas as suas ações, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste na vossa carne mortal. Gente, se a gente diz que o fim último da educação cristã é a perfeição do cristão, isso não quer dizer outra coisa, senão que o fim da educação é formar santos. Né? A gente miseravelmente, a gente faz a alusão errada. Né? A gente olha os milagres e pelos milagres a gente imagina o tamanho da santidade daquela pessoa. Mas isso não é verdade, porque pode haver um santo que nunca tenha feito milagre nenhum. Né? Porque o milagre ele não é a parte principal do santo. Qual que é a parte principal do santo? É o amor a Deus. A intensidade do amor que ele tem por Deus. Não é? Sim. Então a gente olha para o Padre Pio. Pô, o Padre Pio bilocava. O Padre Pio, ele levitava. O Padre Pio tinha as chagas de Cristo. Mas isso não era o principal. Se ele não tivesse nada disso e ainda tivesse o mesmo amor a Cristo, que a gente imagina que ele tem, ainda assim ele seria o grande Padre Pio. Né? Então, no fundo, no final das contas, esse que é o fim último da educação, que é a santidade. Né? O fim da educação é a santidade. Nós formamos os nossos... Pode falar. O Guto São Vito até falava, né, que a finalidade da educação é a busca pela sabedoria. E ele dizia muito que a sabedoria está muito atrelada à santidade. Não era possível estudar e buscar a verdade se não fosse para ser santo. Inevitavelmente me levaria a isso. Porque a educação, diferente do desvio de finalidade, né, que deram para ela, na verdade, é para nos levar a contemplar a verdade e buscar a sabedoria. Exatamente. E se eu busco a verdade, Exatamente. se eu contemplo a verdade, eu estou buscando Deus, que era a própria verdade. Então, Exatamente. Eu acho que o problema todo aí central foi que a raiz de todo esse problema, a gente fala muito de que tem que investir e etc, que tem todo um problema na qualidade da educação, mas o problema raiz está lá no fundo, foi porque desviaram a finalidade dela, né? A educação e quando a gente Pode falar. Quando a gente desvia o fim da educação, a gente acaba errando tudo, né? Sim. Se a gente muda o fim, vai errar tudo o resto. E quando a gente olha a história da igreja, a gente vê que essa educação para a santidade ela aconteceu em alguns momentos. Uhum. Então, eu não sei se é porque eu sou militar também, mas eu sou apaixonado por Santo Inácio de Loyola. É o santo que eu tenho mais devoção na minha vida inteira. E a gente viu que Santo Inácio de Loyola, quando ele entra na faculdade, lá na Universidade de Paris, ele se aproxima de imediato de dois alunos, né, que eram mais jovenzinhos do que ele. Uhum. Um era Pedro Fabro e outro era Francisco Xavier. E ao final desse encontro, Pedro Fabro vira São Pedro Fabro, né, e Francisco Xavier vira São Francisco Xavier. Não é à toa, isso não é uma coincidência, o fato de que Santo Inácio de Loyola gerou uma estirpe de santos na companhia de Jesus. E quando a gente olha para o Pedro Fabro na vida dele, a gente vê isso se continuar. Uhum. Né? Porque São Pedro Fabro é quem vai aplicar os exercícios espirituais em um professor alemão chamado Pedro Canizio. São Pedro Canizio. E doutor da igreja também, né? Não só santo, como doutor da igreja. Então, parece que nessa época as pessoas ainda entendiam muito bem isso, de que a educação ela tem por finalidade última, você falou, a sabedoria, né? E a sabedoria que a gente usa
como sinônimo de santidade. A educação ela existe para levar as pessoas para o céu. E todas as outras coisas que a gente aprende no meio tempo, elas são um meio para esse fim. Então a gente estuda filosofia, vai estudar filosofia? Vai, mas é um meio para um fim. Vai estudar latim, grego? Vai estudar, mas também é um meio para o fim, né? Não é uma coisa que tem um fim em si. Tudo aponta para a santidade, tudo aponta para o amor a Deus. Agora, Dani, se a gente olha para a igreja hoje, será que a gente tem condições de dizer que ela é a mesma coisa, tem essa mesma preocupação com a educação para a santidade que a gente viu nesses santos que a gente acabou de falar? Então, miseravelmente, fazendo um exame de consciência, fica muito claro que não, né? E tem um exemplo claro e recente, né? Nos últimos documentos que foram publicados pelo Magistério da Igreja, na verdade não foi publicado pelo Magistério, mas é um documento que o Magistério trabalhou, que é o Instrumento Laboris, o instrumento de trabalho do Sínodo da Amazônia, né? Então, o Sínodo da Amazônia tem lá um instrumento de trabalho, tem um capítulo dedicado à educação. A gente falou aqui o tempo inteiro o quê? Que a igreja, ela deve ensinar porque Cristo ensinava, né? Se Cristo ensinou, a igreja tem que ensinar também. Então, a gente, é comum chamar a igreja de mãe e mestra, né? A igreja é mãe e mestra da verdade. Agora, olha o que a gente acha no Instrumento Laboris do Sínodo sobre educação. Então tem aqui, ó, Instrumento Laboris do Sínodo da Amazônia, parágrafo 92. Mediante a escuta mútua dos povos e da natureza, a igreja se transforma em uma igreja em saída, tanto geográfica como estrutural. Em uma igreja irmã e discípula, através da sinodalidade. E aí continua. Igreja irmã e discípula? Quem é que vai ensinar a igreja católica alguma coisa, gente? Quem que vai fazer isso? Né? Quando você coloca a igreja como discípula, significa que existe um outro mestre, né? Quem que é esse mestre? Se Cristo, que é Deus, deixou a igreja católica para ensinar, e a gente está dizendo, e a igreja está dizendo que tem um outro mestre, que ela é só discípula, esse mestre ele não pode ter vindo do próprio Deus. Pelo menos não por revelação divina. Sim. Não é? Então, olha o tamanho da confusão que é isso daqui. Parece bobeira, né? É uma linha no meio de um parágrafo, no meio de um documento. Mas não é, isso aqui não é à toa, sabe? Isso aqui é muito grave. Aí a coisa piora mais ainda, né? Quando a gente vai no capítulo 94, aí vai falar da educação que deve acontecer na Amazônia. Esta educação que se desenvolve através do encontro é diferente de uma educação que procura impor ao outro as próprias cosmovisões, que são precisamente a causa de sua pobreza e vulnerabilidade. Atenção agora. Na Amazônia, a educação não significa impor aos povos amazônicos parâmetros culturais, filosofias, teologias, liturgias e costumes estranhos. Você consegue imaginar o padre Antônio Vieira saindo lá de Portugal e vindo para cá para não impor um parâmetro litúrgico, teologia, filosofia? Dá para imaginar alguém arriscando a vida, fazendo uma travessia, não sendo que ele poderia morrer, como aconteceram com alguns jesuítas, né? Aconteceu com alguns jesuítas que vieram para o Brasil e foram mortos por piratas calvinistas no meio do caminho. Será que alguém daria o sangue se não fosse para fazer uma coisa como essa? Ah, eu estou indo para lá, mas não é para impor nada não, eu estou indo para lá para escutar, a igreja escuta. Gente, que baboseira, né? Que baboseira isso daqui. Inclusive, semana passada... Então, dá para... Rapidinho, só vou fazer um parênteses para defender meu patrono aqui. Sexta-feira a gente publicou um artigo, uma apologia ao padre Antônio Vieira, justamente defendendo que ele deu a vida, veio em missão para cá. Na verdade, ele já estava aqui no Brasil há um tempo, ele veio adolescente, tanto que ele estudou no Colégio dos Jesuítas lá de Salvador. Mas ele consumiu a vida dele justamente para evangelizar, para levar a luz da verdade para as pessoas, para os índios. E não foi de uma forma desprezando como se eles não tivessem alma ou como se eles não fossem tão dignos quanto qualquer outro. Não, muito pelo contrário, justamente porque ele e a igreja reconheciam que eles tinham alma, que eles precisavam ser iluminados com a luz da verdade. Eles precisavam ser educados, eles precisavam ser catequizados, batizados, né? Enfim, era só um parênteses para defender. Continua. Não, perfeito, é isso mesmo, né? Então, a gente vê o tamanho da confusão que a igreja se meteu
ela pode ser avaliada pelo tamanho da confusão que a igreja tem hoje na questão da educação. Porque uma igreja que não quer ensinar a ir para o céu, ela quer ensinar o quê? E a gente vê isso o tempo todo acontecendo, porque a igreja, hoje ela é muito confundida com uma ONG, né? Uhum. Não tem muita diferença da igreja com uma ONG, é a preocupação com os pobres, com o meio ambiente e com, sei lá, com os animais. Né? A igreja fica parecendo uma ONG, não tem diferença nenhuma. Então a gente consegue avaliar o tamanho da crise da igreja por isso, né? Porque a igreja realmente não tem, parece que ela abdicou da missão de ensinar, não é? Sim. E o problema é o seguinte, no fundo, né? Nenhum homem ele nasce completo, né? É diferente do animal, você pega o cachorrinho, ele nasceu, ele late igual o cachorro grande, ele anda igual o cachorro grande, ele abana o rabinho igual o cachorro grande. O homem não. Você vê que um bebezinho de 2 meses de vida, ele é completamente diferente de um bebê de 2 anos de idade. Sim. E também é completamente diferente de um bebê de uma criança de 7 anos. E é completamente diferente de um adulto de 30 anos. Né? Então, a educação, ela sempre acontece para o homem. Sempre, né? Não tem outra opção. O problema é o seguinte, e se a igreja não quer ensinar, outras pessoas vão ensinar. Né? Se a igreja não quer ser mãe e mestra, quer ser mãe e discípula, outra pessoa, outros órgãos, né, vão assumir essa função da igreja do ensino. Né? Sim. E a gente vê hoje que há uma enorme batalha sendo travada pelo ensino. Então, você tem marxistas, né? Tem o pessoal da pedagogia crítica, do Paulo Freire, tem os tecnicistas, né, que tem uma formação mais voltada para ensinar uma técnica, fazer alguma coisa. Uhum. Então, são muito diversos hoje os entes, né, os órgãos que se preocupam com a educação. Tá? Inclusive toda a agenda globalista, né? Preocupadíssima. E isso, exatamente. Mas eu acho que se a gente descer muito nessas pequenas disposições, a gente vai acabar fazendo uma live de 10 dias. Então, mas a gente consegue agrupar todos eles, pelo menos em uma classe, né? Eu gosto bem marxista, aliás. Vamos agrupá-los todos no mesmo lado, né? Qual que é esse lado? É o lado das pessoas que entenderam que a educação, ela existe para você assumir uma vaga no mercado de trabalho. Uhum. Todo mundo entende isso. Os marxistas, os tecnicistas, o pessoal do Paulo Freire, o pessoal da Escola de Frankfurt, todos eles entendem a mesma coisa, que a educação ela só existe para que você ocupe uma vaga no mercado de trabalho. E isso é muito óbvio, também fica muito evidente, quando você olha, por exemplo, por um adolescente de 17 anos, que ele está no ensino médio, no 3º ano do ensino médio. Você pergunta para ele assim, o que é que você quer fazer na faculdade? Olha, talvez 1 a cada 2.000 vai dizer que ele quer cumprir uma vocação que ele acha que tem. Uhum. Mas todos os outros vão dizer a mesma coisa, que eles querem entrar na faculdade para aprender uma profissão. Né? Porque eles esperam, com o diploma da faculdade, obter um emprego. Ganhar dinheiro. Exatamente, ganhar dinheiro, preencher uma vaga no mercado de trabalho. E aqui, mais uma vez, eu falo do meu exemplo de militar, né? Porque eu sou concursado. Uhum. Eu fiz concurso para academia militar. Na minha turma são 520. Jamais eu colocaria minha mão no fogo para dizer que esses 520 têm vocação para ser oficial das Forças Armadas. E, aliás, eu não diria nem que eu tenho convicção de que eu tenho essa vocação, de que eu desejo realmente passar minha vida inteira servindo nas Forças Armadas. Mas quando eu entrei, eu pensava muito nisso também. Eu entrei nas Forças Armadas pensando, cara, é uma profissão estável, 30 anos de carreira, salário no primeiro dia útil do mês, aposentadoria integral. Depois disso tudo, que veio patriotismo, vem manifestações de heroísmo e coragem, e não sei o quê. E esse caso, que foi o meu caso, ele não é exceção, muito pelo contrário, ele é regra. Muitas pessoas entram nas Forças Armadas para ganhar dinheiro, para ter estabilidade financeira. Você é advogada, né, Dani? Sim, eu ia comentar exatamente isso. No curso de Direito, então, muita gente entra
com a pretensão de fazer concurso público, porque vai dar estabilidade, eu não vou precisar me preocupar, eu vou ter minha aposentadoria garantida. Nada contra, é uma questão, né, que realmente a gente tem que se preocupar, a gente também não vai demonizar o dinheiro e a profissão, porque de fato é um meio digno. A questão é enxergar a educação só como isso, como um meio para obter um diploma e ter ali uma profissão. Não, eu acho que o grande problema foi que as pessoas passaram a enxergar a educação apenas como um fim profissionalizante e aí, bem aí, a agenda globalista, os marxistas, eles conseguiram se infiltrar e na busca das pessoas por esse fim, eles vão ir, né, doutrinando as pessoas, né, e deixaram de se preocupar com a educação com o objetivo, de fato, de conhecer a verdade e de contemplá-la. Exatamente. E que é uma coisa, como você falaste, que não termina nunca. É por toda a nossa vida. A gente passa por esse processo e deve passar sempre. Né? E pode estender um pouco mais, né? Eu falei das Forças Armadas, você falou do direito. Medicina, quantas pessoas dessas realmente têm vocação para ser médico? Tá uma febre agora. Tenho certeza que é uma menor parte. Engenharia também é a mesma coisa. Então a gente começa a pensar em educação. Você falou isso lá uns 10 minutos atrás, ou 15 minutos atrás. E se a gente tem um desvio do fim, a gente tem um desvio de tudo mais. Né? Se a educação não aponta mais para a contemplação da verdade, os meios também não vão apontar mais para isso. Né? E agora, quando a gente tem uma educação que aponta para você preencher uma vaga no mercado de trabalho, os meios também vão apontar para isso. Então, outro exemplo que todo mundo ouviu na vida. Olha, se você não estudar inglês, você vai ter uma vida difícil, então estude inglês porque vai ser melhor para a sua vida. Quando alguém te indica para estudar inglês, será que eles querem dizer isso para você ler alguma obra de literatura de inglês? É claro que não. Né? Eles falam isso porque o inglês é a língua do mercado hoje. Os filmes são em inglês, os jogos são em inglês, os softwares são em inglês. A palavra software é da língua inglesa também. Então, e quando as pessoas dizem que o mandarim é a língua do futuro, não é a mesma coisa? É porque elas estão esperando que a China vai ser uma grande potência financeira, não uma grande potência cultural. Ninguém vai estudar mandarim para conhecer a cultura da China, a história da China. Mas vai estudar mandarim porque é a nova língua do mercado. Para onde o mercado vai estar voltado. Exatamente. E uma linha de raciocínio como essa, ela jamais poderia conduzir uma pessoa a estudar, por exemplo, grego e latim. Porque para que interessa o grego e o latim para quem está preocupado em arrumar uma profissão? Não interessa em porcaria nenhuma. Né? Nada, é perda de tempo. É pura perda de tempo. Né? Inclusive... Agora, por que as pessoas... São parênteses. A gente aqui no Instituto, a gente tem um curso de latim, né? Inclusive... Olha a propaganda aí, gente. A turma está em andamento, já está até bem avançado, graças a Deus. Frei Ribamar que está assistindo a gente, é nosso professor. E muita gente, assim, dos meus amigos, assim, não digo tanto do meio católico, assim, mas dos meus amigos que viram eu divulgando, assim, dos meus amigos da faculdade, enfim, né, do trabalho, eles ficaram assim, mas por que um curso de latim? Por que vocês vão estudar latim agora? Qual é a finalidade se isso não serve para nada no mercado? E daí tu veja, realmente é isso que tu falaste. Só um exemplo. Sim, sim. E mesmo que a gente... E é por que estuda, né, o latim e o grego? Porque quando você estuda o latim e o grego, você vê abrir diante de você mesmo uma dimensão que você jamais imaginaria, porque ela não está presente agora. É você olhar para trás. O mundo antigo está escrito em latim e grego. E é por isso que você estuda latim e grego. Então você abre os seus horizontes. Você pode imaginar como as pessoas pensaram 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Né? É um novo mundo que se abre para você. Sim. Não é verdade? E eu estou lendo agora a Odisseia, li a Ilíada, né? Nunca imaginei na minha vida que eu ia ler a Ilíada, eu disse, eu li a Ilíada, falta só um capítulo para terminar a Odisseia. E ontem eu estava na aula do mestrado, e um grande amigo meu, Luiz, não sei se você está assistindo, Luiz, um abraço para você, ele falou o seguinte, professor, não sei o que, porque o calcanhar de Aquiles, esse é o calcanhar de Aquiles de não sei quem. De onde você vai tirar? Mas o que é isso de calcanhar de Aquiles? É uma referência de um clássico do mundo antigo, né? Aquiles foi um dos heróis que lutou na Guerra de Troia. Então, por mais que você tente fugir do mundo antigo, né? Dessas línguas ditas mortas não porque não são faladas, mas porque não sofrem mais alteração, o nosso mundo está escrito em grego e latim. Sim. Não é? Faz parte da nossa vida.
biologia. Gente, de onde que veio biologia? É uma palavra de origem grega, não é verdade? Então, talvez a gente tenha desviado um pouquinho quando a gente entrou na parte do idioma, mas é porque era muito necessário falar, porque no idioma fica muito claro essa coisa de como a educação ela perdeu a finalidade dela, né, Dani? Sim. Quando você olha para o ensino do idioma, fica muito claro que a educação hoje ela não aponta mais para o que apontava antigamente, né? Para a contemplação da verdade, para o aperfeiçoamento das potências do homem, para o céu. Hoje a educação ela aponta simplesmente para você preencher uma vaga no mercado de trabalho. E essa é a nova ideologia, né? Essa é a ideologia da educação que a gente precisa combater. Todo mundo hoje que pensa em educação, pensa que educação existe para preencher a vaga no mercado de trabalho. E aí, pouco importa se você é marxista, se você é tecnicista, se você é socialista, se você é liberal, se você é anarquista. Você sempre vai pensar assim. As únicas pessoas que não pensam assim, ou pelo menos que não deveriam pensar, são os católicos, né? Então, nesse ponto, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Nós somos a luz no fim do túnel das pessoas, das gerações. Como você falou, você está estudando latim, aí seus amigos da faculdade, meu Deus, estudando latim, o que deu na cabeça desse menino? Mal imaginam eles que o latim que que o pessoal do instituto está estudando é um latim para poder fazer as pessoas entrarem no ambiente da missa tradicional, não é? Para ler os teólogos, doutores da igreja no original, ler uma suma teológica no original. Não é um latim para você ficar gastando por aí como se você fosse da alta sociedade, não tem nada a ver, não é? É uma coisa que está direcionada para um fim muito maior, que é o próprio céu. Sim. Não é verdade? Então, essa é a ideologia, né? Quando a gente vai se perguntar o que é que estão fazendo da nossa educação, é isso. A nossa educação está sendo conduzida cada vez mais para uma felicidade terrena, uma felicidade puramente material. O que é a pessoa feliz? O que é o suprassumo da felicidade? É a pessoa que tem um emprego bom, tem um carro do ano, ela viaja todo ano para a Europa, né? Ela tem um perfil no Instagram com muitos seguidores, né? Tudo baboseira, cara. Tudo coisa que vai passar. Né? É uma felicidade sem fundamento nenhum. Sim. É uma felicidade absolutamente instável, né? O carro novo ele fica velho no ano seguinte. A viagem para a Europa, uma hora ela acaba. Pode durar 10, 15, 30 dias, mas ela acaba. Então, é tudo uma felicidade muito, muito passageira, né? Enquanto isso, a felicidade perpétua, aquela felicidade no céu, a gente acaba deixando passar, né? E eu aqui não poderia deixar de citar uma parte em específico, né? Que inclusive é o tema do meu trabalho, né, no mestrado. O meu mestrado ele é sobre duas coisas, né? A primeira é a economização da educação, que é o que eu chamo dessa interferência excessiva da economia na educação. E o segundo é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque a economização da educação ela já acontece há muito tempo. E você percebe ela claramente no ensino superior, né? Tem um livro que chama o Relatório de Yale de 1828, A Educação Superior e o Resgate Intelectual. E aí, o que é esse livro? É uma resposta do corpo docente da Universidade de Yale a uma proposta de tornar o ensino da universidade profissional. E aí todos os professores se juntam e dão uma resposta de por que a universidade, perdão, não existe para ensinar uma profissão, mas ela existe para te dar uma educação superior que seus pais não puderam te dar. E depois eles fazem uma defesa do ensino das línguas clássicas, grego, latim, hebraico e outras coisas que se ensinava lá na universidade. Só que hoje, isso já prosperou. As pessoas já entendem que na faculdade você entra para aprender uma profissão. Mas com a BNCC, isso toma uma dimensão tão violenta, grosseira e absurda, que a gente imagina que as gerações que se formarem com a BNCC serão gerações de crianças, né, de pessoas, na verdade, com uma visão muito limitada das coisas que nós dizemos assim, inúteis, sem valor econômico. A fé, a beleza, a verdade, o bem, nada disso tem valor econômico, né? E são valores espirituais, né? Então olha que absurdo isso aqui. A BNCC ela é um currículo pronto, um documento gigantesco sobre educação. Ela tem 600 páginas. Lá na BNCC,
as fases da educação, elas estão divididas em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E aqui você tem esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos já para uma criança com 0 anos de idade. Né? Uma criança que está mamando no peito ainda, e só sabe chorar, e só sabe rir, né? E ela já está tendo uma educação preparada para que um dia ela venha assumir uma vaga no mercado de trabalho. Né? Então, aqui no documento, na página 36, começa a falar de educação infantil. E aí você vai descendo no documento, eu estou descendo aqui agora. Calma aí que vai aparecer. Aqui, começa a aparecer uma tabela verde, né? E essa tabela verde tem todos os objetivos de educação separados, né? Bebês, 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E aí tem lá as competências que a criança deve atingir. Gente, o que eu vou falar aqui agora é para um bebê que acabou de nascer. Ele nasceu, saiu agora e ele já tem que aprender isso daqui. Olha que coisa ridícula. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Gente, como é que um bebê de 6 meses de idade vai perceber qualquer coisa? Vai perceber que a ação dele tem efeito nas outras. Meu Deus, olha que coisa idiota. Sabe, como é que um documento como esse pode ter sido empurrado goela abaixo da gente, né? E a gente não pode fazer nada a respeito disso. Então tem mais, deixa eu ler mais algumas aqui para você. Comunicar necessidades, desejos, emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras. Então se uma criança balbucia com sono, isso já é educação. Para um documento igual esse aqui da BNCC. Será que isso aqui não é uma coisa muito baixa? Será que a gente não está confundindo a educação com outra coisa? Com certeza. Será que não tem alguma coisa muito errada acontecendo com a educação? E eu digo mais. Né? Em que momento que uma criança como essa ela vai ter espaço para aprender um ato de fé? Né? É um ato de fé, o que é o arrependimento? O que é a contrição? Né? O que é a Santíssima Trindade? Por que Deus se encarnou? O que é o pecado mortal? O que é um pecado venial? O que é o pecado? Né? Quem criou o mundo? Por que ele existe? Em que momento que ele vai aprender uma coisa como essa? Em momento nenhum. A verdade no e cru é essa. Não existe espaço para a fé numa educação pensada nesse modelo. Né? Então, em suma, Dani, pode falar. Que enxerga a criança como um ser só como tu falaste ainda agora, como um animal que tem habilidades e competências e que eu vou treinar ali e depois ela vai acabar virando escrava daquele próprio educação que foi dada. Exatamente, né? Não tem nada de educação nisso daqui. Não. Rigorosamente nada. Isso aqui Você já imaginou você, Dani, mãe, tendo que educar o seu filho assim, esperando... nossa, quando ele balbuciar com sono, quando ele bocejar, é porque agora sim ele está aprendendo que bocejar significa vontade de dormir. Gente, isso aqui é muito baixo. Isso aqui está muito longe do modelo de educação que a gente acabou de falar. Né? A educação dos clássicos, claro, os clássicos também voltados para Deus. Né? Aliás, eu vou fazer até uma pequena propaganda. Eu comecei a ler a Odisseia e a Ilíada quando o professor Leonardo Penitente fez uma live mostrando que há um jeito cristão de ler os clássicos. Né? Esses livros eles apareceram poucos séculos antes do cristianismo, eles apontavam para Cristo. Né? A gente pode ler o retorno de Odisseu a Ítaca, que é a sua casa, como o nosso retorno também para o céu, né? A nossa ida para o céu, onde está a nossa felicidade. E os desafios que ele enfrenta no meio do caminho são os desafios que nós enfrentamos também. Quando ele passa perto das sereias, né? E ali ele tapa os ouvidos dos seus companheiros de viagem para que eles não ouçam. Isso não é uma espécie de mortificação de sentido que é necessário fazer durante a viagem. Então, até a leitura dos clássicos ela pode apontar uma finalidade muito maior, como a gente viu na Divina Ilis Magistri, que é a perfeição cristã. Então, você que caiu aqui de paraquedas nessa live, que está vendo isso aqui pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar em BNCC, em educação católica, saiba isso, né, que a educação católica ela existe para você caminhar para o céu.
né? Para você virar um santo, como foi São Joana d'Arc, São Padre Pio, São Tomás de Aquino. É por isso que existe educação, para a gente virar santo. Né? Deus quer isso da gente, que nós sejamos santos. Né? Quer que a gente corresponda ao amor que Ele tem por nós. Mas se você deixar a educação dos seus filhos na mão de professores que não perceberam ainda que se eles não estudam filosofia, eles ficam refém dos filósofos que são empurrados goela abaixo dele, o que vai acontecer? Em pouco tempo você vai ver o seu filho tomado por uma educação igual a essa aqui, não é verdade? E não se surpreenda quando, com 20 anos de idade, ele abandonar a fé da igreja. Só estiver pensando na carreira dele. Esse é um documento muito perigoso, né, para quem quer educar para além da realidade sensível, para quem quer educar para o céu. Tá? Então, é isso que estão fazendo da nossa educação. Estão desviando a finalidade da nossa educação, né, para que a gente não pense mais no céu e comece a pensar a nossa felicidade somente na felicidade terrena, aqui na Terra, aqui embaixo. Pior que é um documento que quer ser imposto até mesmo para as escolas católicas, né? Que infelizmente nem são mais tão católicas assim, né? Sim, e eu tenho um exemplo aqui, uma catequese que a gente dá no CDB, lá no Rio de Janeiro. Tem famílias, para famílias militares, né? E são todos católicos. E as mães, de vez em quando, elas vêm falar com a gente: olha, Lucas, eu estava vendo o material do meu filho, o filho estudou numa escola católica, e o professor propôs uma meditação com Buda. Mas como que é isso? Por que com Buda? Aí o pai vai lá falar com o professor, o secretário da escola, e o que é que ele escuta? Que tem que ser assim porque está na BNCC. A BNCC pede que seja desse jeito. É um material baseado na Base Nacional Comum Curricular. E quando a gente fala de religião na BNCC, o que é que ficou definido? Que você até pode estar religião, mas você não pode favorecer a sua religião em detrimento das outras. Ou seja, ou todas são verdadeiras, né, ou todas são falsas. Né? Então não tem uma religião melhor do que a outra. Mas que coisa, que maluquice é essa? Não faz nem sentido você ensinar o cristianismo se for pensar assim. Né? Porque abraçar o cristianismo é rejeitar todas as religiões. Então olha que maldade. Não é? Verdadeira. Então, exatamente, isso não é educação, isso é relativismo. Uhum. Perfeito. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar para você. Perfeito, Lucas, muito obrigada. Realmente é uma crise, né, que a gente enfrenta em todo sentido, é um caos generalizado, né, que a gente vive, mas que de fato mostra assim, como nós católicos temos a missão de buscar fazer diferente, nós que temos já essa consciência, né, como que a gente pode tentar mudar essa situação. Não que seja fácil, mas a gente pode, né, tu tá fazendo mestrado em educação, acredito que pensando num futuro já, né, justamente para que a gente consiga de alguma forma, ainda que de uma forma muito humilde, muito simples ali, mas tentar tomar as rédeas novamente, né, nessa situação e já nas nossas famílias, né, educando os nossos filhos para o céu, mas também sendo testemunho disso, tentando levar isso para a sociedade. Acho que não é um caminho, nem tudo está perdido, né? Mas busquemos sempre, pensando sempre que Nosso Senhor nos ilumine, nos ajude nessa caminhada para fazer as pessoas despertarem novamente para o que de fato é a educação, né? Exatamente. Se a gente ficar pensando sempre no imediatismo, de resolver problemas a pequeno prazo, e a gente vai estar sempre apagando o incêndio, né? Sim. Mas nunca vai resolver o problema de uma vez por todas. Uhum. E não sei se eu deixei alguém desanimado com essa live. Penso, nossa, está tudo perdido. Gente, não está nada perdido. Nada. Eles têm bilhões, eles têm fortunas, eles têm a mídia, eles têm as leis, eles têm políticos, mas nós temos a graça, nós temos a Virgem Maria, nós temos nossos santos anjos, temos os santos de devoção. Tem São João Bosco. O que são os ídolos deles do lado disso tudo? Né? Nós temos a fé, nós estamos lutando do lado correto. Né? Então nada de desanimar. Tá? Então quando eu falei isso, para a gente não ficar apagando incêndio, eu queria convidar vocês a estudarem esses assuntos. Falta um minuto. Né? Pode continuar. Então,
Tá. Estudem filosofia, estudem o catecismo da igreja, se sacrifiquem, né? O mestrado, ele é um sacrifício que você faz. Porque talvez você vai entrar sabendo que não vai aprender quase nada. Mas com o diploma do mestrado, quantas coisas você pode fazer? Quantas pessoas mais vão te ouvir? Né? Então estudem, tá, gente? Dediquem a vida de vocês ao estudo e vocês vão ver que os frutos vão acontecer. Estudem latim, fundem escolas, se preocupem com o tema da educação. Essa missão é nossa, da Igreja Católica. Se nós leigos não entrarmos nelas, ninguém vai entrar. Perfeito. Lucas, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Falta 15 segundos. Esperamos que possamos estar juntos mais vezes e seguimos juntos aí para que Cristo reine sempre nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas escolas, na educação. E é isso. Deus abençoe.